Adulão tem várias cavernas, você sabia? Agora, se eu te perguntasse uma pergunta intrigante, qual dessas cavernas, pelos estudos arqueológicos e por tudo mais, você poderia me dizer em que Davi se escondeu? A Bíblia vai chamar aquele lugar de Caverna de Adulão. A Caverna de Adulão se mostrou um lugar atraente na ocasião que Davi estava escondido para 3 tipos de pessoa. Mas na verdade o objetivo do meu vídeo é mostrar para você que, independente da crise, Deus trabalha de forma especial para estabelecer o seu propósito. Na história da Caverna de Adulão, a gente tem um contexto de fuga e um contexto de inimigos. Saul, por causa da popularidade de Davi, ficou enciumado e começou a persegui-lo a ponto de querer matá-lo. Davi tentou matar Davi diversas vezes. Uma das vezes foi pelas mãos dos filisteus, mas toda tentativa de Saul em matar Davi fracassava. Davi também era odiado pelos filisteus, porque Davi, ele quando se conduzia contra os filisteus, ele conseguia vitórias de forma magistral. Então Davi, odiado por Saul, ele foi bastante perseguido. Esse é o nosso contexto, onde Davi vai se esconder exatamente dentro da caverna de Adulão. Possivelmente Davi já conhecia Adulão e ali ele escapa para aquele local. E vemos agora Davi ali em meio a uma crise. E Davi agora, ele estará nas mãos de Deus. Davi, ele se torna alguém atraente para muitas pessoas. Ora, a Bíblia diz que quando a família de Davi e seus irmãos souberam que Davi estava em Adulão, eles foram até Davi e se encontraram com Davi. E naquela circunstância, outras pessoas procuraram Davi. A Bíblia diz que certos homens procuraram a Davi. E a Bíblia diz a qualidade desses homens. Eram homens endividados, eram homens em aperto, eram homens descontentes, homens que, de certa forma, tinham seus problemas, as suas crises, eram homens problemáticos, mas que foram atraídos ao rei Davi. Davi tinha um histórico de ser um grande guerreiro e, além disso, também um grande líder, porque ele chegou a liderar também tropas dentro do exército de Saul e vencer muitas batalhas. Então Davi era um líder bem sucedido, tinha um histórico de guerra de um líder bem sucedido e consequentemente um líder bastante popular. Essa popularidade lhe rendeu os ciúmes do rei Saul. Então observe que aqueles homens que estão endividados, aqueles homens que estão sendo descontentes, aqueles homens que estão em aperto, que viviam sob pressão, então eram pessoas, 3 classes de pessoas com bastante dificuldade. O que vai nos surpreender é que esses homens, eles vão procurar Davi e vão se submeter à liderança de Davi. A Bíblia diz que aqueles homens fizeram Davi o seu líder. É aí onde eu quero chamar a sua atenção. É aí onde eu vejo o trabalhar de Deus. Na verdade, a gente já conhece a história de Davi desde o capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel, onde Deus ele envia a Samuel para ungir a Davi como rei de Israel, porém de forma escondida, porque Saul ainda estava no trono. Porém, a gente já sabe que Deus havia rejeitado a Saul. Então Deus ele providencia um rei, e esse rei é Davi, que vai demorar um pouco para chegar no trono, como eu já falei. Então, nesses cuidados que Deus tem com Israel, Deus consequentemente vai também tomar conta de Davi. Davi agora foragido, com medo de Saul e se escondendo dentro de uma caverna. Davi vai ser fonte de atração para esses homens que eu acabei de falar. Todavia, eu quero te mostrar que a caverna de Adulão
se transformou em um cenário maravilhoso, onde Deus estava com a sua mão poderosa trabalhando. Se eu pudesse dar ou designar uma palavra-chave para interpretar o contexto em que Davi estava presente na caverna e aquele encontro daqueles cerca de 400 homens com Davi, eu poderia designar a palavra alistamento. É como num quartel, alguém é convocado para poder se alistar e fazer parte de um grande exército. É exatamente isso que vai acontecer. É essa a exata transformação que vai acontecer. Homens endividados, homens em aperto, homens descontentes, que se submetem a um homem foragido da maior autoridade que existia em Israel, vai se transformar agora em um grande exército. Esse exército futuramente iria ser um exército de proteção para Israel no futuro e consequentemente também de proteção ao próprio Davi. A gente lembra de uma das passagens em que Davi está velho e um inimigo ele atenta contra a vida de Davi, Isbinob, e há um guerreiro de Davi que vai conseguir livrar Davi da morte. Então esses cerca de 400 homens, eles vão fazer uma composição dentro de um exército de Israel. E esses homens, eles vão ser transformados naquela categoria de homens que a Bíblia chama de valentes de Davi. Homens cheios de habilidade para a guerra. Homens que fizeram muitas proezas, e os registros desses atos dos valentes de Davi ficou registrado na Bíblia. Foram verdadeiros heróis que ajudaram Israel a expandir o seu território. Homens que ajudaram Davi a conquistar a cidade de Jebus, a famosa Jerusalém, conhecida como a cidade do grande rei, e que se tornou a capital espiritual de Israel, onde foi edificado o templo de Salomão. Então perceba que Deus, ele estava alistando o seu exército neste local que parecia um lugar insignificante. Uma caverna é lugar de morcegos, é lugar de ratos, é lugar de escuridão, é um lugar frio, é um lugar com maus odores, mas Deus, ele tem esse poder de conduzir a história no meio da crise para estabelecer o seu propósito. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe seu like e aperte o sininho de notificações. Deixa que eu te falo. Deus abençoe a sua vida e a sua família.